Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Vamos curvar as nossas frontes. Ó Deus, nós não podemos pregar se não for, ó Deus, teu Espírito, preparando os nossos corações, iluminando as nossas mentes, ungindo os nossos lábios. E nós te damos graças por Jesus Cristo, teu Filho, que veio a este mundo por nós, em quem nós temos toda a nossa esperança e que deve receber da nossa parte toda a honra e toda a glória. Nós te agradecemos, Senhor, por esse presente. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, agora começa uma época especial na vida da igreja. E nossa igreja tem sido abençoada com muitos talentos na área da música. O Natal sempre será uma época de alegria. Haja o que houver, sempre será uma época especial. E começa também não só no meio da cristandade, mas também na sociedade, uma agitação, as pessoas comprando uma roupa nova, um presente, e nós não ficamos às vezes muito à vontade porque nem sempre Jesus Cristo é lembrado como deveria ser, e se lembrado às vezes de maneira muito superficial, quando na verdade ele merece toda a nossa adoração. E é inevitável nós não associarmos Natal e presente. E nós vemos que quando Jesus nasceu, vieram homens sábios lá do Oriente e trouxeram presentes finíssimos. Trouxeram ouro, incenso e mirra para o recém-nascido. Os pastores que estavam no campo, pegos de surpresa, maravilhados, não trouxeram presentes, mas vieram com o coração aberto, com muita sensibilidade. Eles disseram: vamos até Belém, vamos até Belém. José e Maria, eles deram tudo de si em favor do filho. Deram as próprias vidas, vamos dizer assim, para obedecerem o plano de Deus, a vontade de Deus, com referência à vida daquele menino, o nosso Senhor. Todos nós lembramos de presentes. Eu me lembro de alguns presentes e eu digo que não precisavam ser caros. Alguns eu me lembro perfeitamente. Mas enchia-se a nossa infância de alegria. Mas o maior presente que nós já recebemos, ou que uma pessoa possa receber, é receber a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. E esse presente é um dom de Deus, Deus Pai. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira, com tal intensidade, que deu o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um presente chamado dom inefável, isso é, nós não temos como descrevê-lo através de palavras. É tudo que nós poderíamos ganhar, nós não receberemos de Deus nada mais precioso do que aquilo que já recebemos na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Então, nesse Natal, nós devemos pensar que presente nós vamos dar. E é claro que, quando se fala em presente, então estamos pensando o que nós podemos dar às pessoas, mas o que devemos dar ao nosso Deus. E eu creio que o que deveríamos dar é uma vida de consagração
uma vida colocada no altar de Deus, e precisamos dar o amor a Deus e o amor ao próximo inicialmente. Um fariseu suscitou uma pergunta sobre qual seria o grande mandamento. E Jesus disse: você ame a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Como que nós podemos amar a Deus? É preciso que haja um referencial. Lá no Éden, aquele casal, eles demonstrariam o amor a Deus, obedecendo o mandamento para não comer daquele fruto, daquela árvore, aquele fruto proibido. Não que houvesse nada diferente naquele fruto. Era apenas um teste de obediência. E nós como podemos provar o nosso amor a Deus? Quando também nós obedecemos a Deus. Jesus, vós me amais se guardais os meus mandamentos. Então, como que eu posso mostrar o meu amor a Deus e ao próximo? E esse é um grande presente que nós podemos dar nesse tempo. Primeiro, como que nós amamos a Deus? Amamos a Deus tendo a Deus como único e verdadeiro Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Nós amamos a Deus quando nós o adoramos da maneira que Ele prescreve, da maneira que Ele quer ser adorado, e não da maneira que nós imaginamos que Ele queira, mas a maneira como Ele quer ser adorado. E Deus é Espírito, e Ele tem que ser adorado consoante a sua natureza. Adoramos a Deus quando não tomamos o seu nome em vão. Adoramos a Deus a todo tempo, mas quando nós temos um tempo especial que é chamado Dia do Senhor. Nós temos visto muitas pessoas dizer que adoram a Deus, mas nesse dia eles correm atrás dos seus próprios interesses. E nós dizemos, quando as pessoas começam a desrespeitar o dia do Senhor, mas é o único dia que eu tenho para dormir, para trabalhar, para as minhas recreações. Na verdade, nós não estamos desrespeitando o dia, nós estamos desrespeitando o Senhor do dia. Esse era um dia que os cristãos anelavam, esperavam, porque eles queriam estar juntos para prestar um culto a Deus, era o dia da ressurreição de Cristo. Então nós encontramos os mandamentos que os 4 primeiros são em referência a Deus. Não existe outro Deus, não vai adorar a Deus de uma maneira diferente daquela que Ele quer ser adorado, não vai tomar o seu nome em vão e vai respeitar o seu dia. Em relação ao nosso próximo, quem é mais próximo que os nossos pais? Nós temos visto uma geração rebelde, uma geração ingrata, e também em referência ao nosso próximo, os mandamentos, o respeito pela sua vida, pela sua propriedade, não cobiçar aquilo que lhe pertence. Então, nós amamos a Deus dessa forma, mostrando, obedecendo os seus mandamentos. De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Se alguém disser que eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus quem não vê. Ora, se temos da parte dele esse mandamento, aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Nós precisamos viver esse amor de uma maneira real. O amor a Deus, o amor ao próximo. E esse amor a Deus é um amor que vai além do amor da própria família. Da própria família. Jesus disse: eu não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra.
assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem a mim, após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Mas quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Muitas vezes, esse amor que nós precisamos demonstrar e viver a Deus, é possível que encontre dificuldades no seio do próprio lar. Quando um dos cônjuges não é ainda convertido, às vezes se torna um inimigo. Mas por que você vai à noite? Por que você vai na escola dominical? Ou por que você tem que fazer isso ou aquilo? E tantas coisas que acontecem quando uma das partes não passou por essa experiência da regeneração. Ou quando alguém ama até o seu pai e diz, eu vou realmente seguir a Cristo, mas eu tenho que esperar meu pai falecer, ou minha mãe, não quero entristecê-lo. Meus irmãos, o amor para com Deus é um amor radical. E acima de todas as coisas também, nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, sabendo que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, um presente que nós devemos dar nesse tempo é amor, amor a Deus, de toda a alma, de todo entendimento, de toda a nossa força, e amor para com o nosso próximo, amar o próximo como a si mesmo. Olha como nós gostamos de nós mesmos, nós achamos que temos já muitos direitos, muitos privilégios, mas não temos um coração aberto para com o nosso semelhante. Acredito que um grande presente que podemos dar também é o perdão. Há muita gente precisando pedir perdão e receber perdão. Nós oramos, perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdão de Deus. É possível a reconciliação. A grande tragédia daquele que não perdoa é um coração cheio de ódio, de inveja, de ciúmes, de orgulho. E a Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos. E nós temos dificuldade nessa área, porque nós ferimos e também somos feridos, mas nós precisamos encontrar a solução para essa situação, pedindo perdão e recebendo perdão. O apóstolo São Pedro, na sua espontaneidade, foi até muito generoso, com certeza tinha dificuldades, porque pelo seu espírito, que a gente vê a sua voluntariedade, né, as suas reações, fez uma pergunta muito interessante ao mestre, dizendo, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? 7 vezes? Olha que é um número já bastante razoável. Jesus disse, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque a pessoa que perdoa 490 vezes, aquilo se torna já um hábito. Ele tem um coração perdoador, né? Porque Deus é um Deus perdoador. E se nós aceitamos o perdão de Deus, e muitas pessoas não querem até comunhão com Deus, porque sabem que se elas se sentirem perdoadas, elas terão também que perdoar. Então Jesus explicou realmente que não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nós temos vários exemplos de perdão na Bíblia, não é? E o texto nos diz, porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então existe essa condicional. Se nós não perdoarmos, nós não podemos pedir perdão ao nosso Deus. Nós temos um exemplo clássico, que eu creio que depois de Cristo é um dos maiores, se não for o maior exemplo de perdão, de um diácono da igreja primitiva chamado Estevão. Aliás,
É bem provável que, através dele, que o apóstolo Paulo foi impactado. Deus usou o testemunho de Estevão, porque Estevão, de uma memória privilegiada, ele faz um sermão quando rememora a história do povo de Deus e fala como os judeus tinham sido implacáveis com os profetas, com os mensageiros de Deus. E aqueles homens ficaram tão perturbados que eles tomaram de pedra para matar Estevão, e assim o fizeram. E Estevão, ele perdoou. Ele disse: não lhes imputes este pecado. E disse que o seu rosto era como o rosto de um anjo. Porque o nosso semblante fala muito a nosso respeito quando estamos tristes, quando estamos irados, quando estamos magoados. Mas o rosto de Estevão, mesmo sendo apedrejado, era como de um anjo. E ele viu Jesus, e ele orou a Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, recebe o meu espírito. Nós temos aqui, em todas as épocas, mas principalmente nessa época de Natal, todo o tempo, nós ficamos pensando qual o perdão qual o presente que nós vamos oferecer, o que nós podemos oferecer a Deus e às pessoas. Oferecer amor. Amor no sentido de uma consagração, os mandamentos não no sentido de punição, mas de uma norma, de uma conduta para as nossas vidas. Amar o nosso próximo e oferecermos também perdão. Mesmo porque, se nós não perdoarmos o nosso próximo, Deus não aceita o nosso culto, não aceita a nossa oferta. E se, pois, ao trazeres a tua oferta, te lembrares que você tem alguma coisa contra o teu irmão tem alguma coisa contra você, então vai e reconcilia-te com ele, depois vem e entrega a tua oferta. É uma ilusão nós queremos dizer que amamos a Deus se não andamos nos seus caminhos, se corremos apenas atrás dos nossos interesses. Se nós não amamos o próximo, e se nós não amamos o próximo a quem vemos, como vamos amar a Deus a quem não vemos? Se nós não pedimos perdão, e eu sei que o perdão é uma coisa praticamente impossível do ponto de vista humano, mas para Deus nada é impossível. Nós vemos pessoas que são duras nesse sentido. Uma outra coisa que podemos oferecer também de presente nesse tempo de Natal, além do amor, do perdão, é um bom exemplo. O mundo está carente de bons exemplos, de bom testemunho. Paulo disse que nós somos o bom perfume de Cristo. O crente, em quaisquer lugares que ele for, ele deve exalar essa comunhão, essa convivência com Cristo. E o apóstolo São Pedro, ele disse: porquanto para isso mesmo fosse chamados, que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Há um livro aqui que antigo, todos nós, muitos de nós que já leu, e o título é muito sugestivo, diz: em seus passos o que faria Jesus. Sempre que nós formos fazer alguma coisa, nós devemos pensar: se Jesus estivesse no meu lugar, como que ele procederia? E se nós aplicarmos esse tipo de raciocínio, nós vamos ver como nós somos pecadores. Porque nós não agimos dessa forma, nem sempre agimos assim. Mas se Jesus estivesse no lugar, o que ele faria? Em seus passos, o que faria Jesus? E Pedro disse, então, que nós somos chamados para isso. Ele sofreu em vosso lugar para seguirdes os seus passos. Paulo também escreveu a um jovem pastor chamado Timóteo e disse: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ele era muito jovem, e um pastor jovem às vezes tem dificuldades. Me lembro quando me formei, tinha praticamente 22, 23 anos,
e alguns presbíteros já muito experimentados, de cabelos brancos, e então a gente ficava pensando. Aliás, eu tive muitas situações difíceis, né? Já contei aqui, né? No início do meu ministério, quando meu pai pediu para que eu batizasse, eu falei, mas como que eu vou batizar meu pai? Né? Eu não podia entender isso, mas ele fazia questão que eu o batizasse. Né? E Timóteo era um pastor muito jovem, então Paulo falou assim, olha Timóteo, não deixe que as pessoas se desrespeitem. Aliás, não devemos desrespeitar a ninguém. Mas não é o fato de você ser um jovem pastor, você seja um exemplo, você seja um padrão dos fiéis na palavra. Como é importante a pessoa que sabe usar a palavra com correção apropriada. Como maçãs de ouro em salvas de prata é a palavra dita a seu tempo. Isso é alguma coisa que nós devemos buscar à medida que nós vamos envelhecendo, devemos ficar mais experientes no falar. Há pessoas que criam tantas dificuldades, né? E a palavra é uma coisa que não retorna. E Deus nos dá sabedoria. A palavra pode matar, a palavra pode curar. Eu me arrependo por muitas palavras que já disse, que não deveria tê-las dito. E eu creio que todo mundo, se fizer um autoexame, vai dizer, eu não poderia ter dito daquela forma, daquela maneira, naquele momento, porque não esperei. Então, o perigo não são as nossas ações, são as nossas reações. Seja um exemplo na palavra, no procedimento, na conduta. Esses jovens pastores foram orientados até a maneira de tratar as pessoas. Falei hoje de manhã, não repreendas o homem idoso. Trate as mulheres como mães, as moças como irmãs, com respeito. No amor, devia ser um exemplo no amor, na fé, na pureza. O mundo está carente de pessoas que possam ir à frente, que sejam exemplos. Não é tanto falar, o exemplo fala mais alto. Hein? O exemplo na família, na igreja, na vizinhança, no trabalho. E também encontramos o texto do apóstolo Paulo dizendo, mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo não é pretensioso, mas ele diz, Deus foi longânimo comigo. E quanta longanimidade, quanta paciência Deus teve com Saulo, um homem duro, ninguém diria que ele seria um convertido. Até o dia em que Deus o colocou por terra e disse, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E ele na mesma hora diz, quem és tu, Senhor? E a partir daquele momento, a vida de Paulo está entregue nas mãos de Cristo de tal forma, que ele diz, não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive a sua vida em mim. E foi agora, Deus me colocou como um exemplo para aqueles que hão de crer. Nós temos exemplos negativos. Eu sei que há muitas pessoas que falam, eu não vou mais à igreja, não gosto porque aconteceu certas coisas lá, alguém que deveria ser um exemplo, não foi um exemplo. Não é verdade isso também, geralmente não é verdade. Né? A pessoa quando é crente, ela começa a ter entendimento, ela sabe que ela é uma seguidora de Jesus, e é claro que nós temos responsabilidades, mas na verdade nós devemos ser um exemplo positivo para aqueles que estão buscando um caminho. E Paulo disse que ele deveria ser um exemplo para todos aqueles que iam de crer em Jesus. Parece até uma pretensão, mas ele fala que Deus usou de misericórdia, Deus usou de longanimidade, e foi Deus que o transformou. Ele não atribuía nada a si, ele atribuía a ação de Deus na vida dele. E se tornou aquele monumento de graça, aquele homem de Deus. Mas isso foi lá com Paulo, eu posso ser um crente meio light, né? Eu não preciso ter um compromisso dessa forma. Esse é um péssimo sintoma.
Aliás, os sintomas estão aí de uma vida de superficialidade e de nenhum compromisso com Deus, de nenhuma santificação. Quem ganhou esse presente maior que é Cristo, que se entregou por nós, que se entregou corporalmente, ele deve ter um compromisso de ter uma vida de amor para com Deus, para com o próximo, deve ter um espírito perdoador, um espírito perdoador. Pedro não era, a princípio, um homem que tivesse facilidade para perdoar. Nenhum deles. Mesmo João, que mais tarde se manifesta amoroso, em determinado momento ele diz para Cristo: o Senhor não quer que nós peçamos fogo do céu para destruir esses samaritanos? Jesus falou: vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês não têm ideia, né? Então, esse é um grande presente que nós podemos dar sendo um exemplo. Uma mãe exemplar, um pai exemplar, um crente exemplar. Tem crentes que causam vergonha ao Evangelho. O comportamento é uma coisa terrível. Ele acabam, não se distingue mais. E a Bíblia diz que quando o sal perde o seu sabor, a sua propriedade, não presta mais, não serve mais. Tem que ser jogado fora para ser pisado pelos homens. Com o número de crentes nominais que temos nesse país, se houvesse realmente um exemplo, nós já teríamos uma outra realidade, não é? Mas há também um presente que nós podemos levar às pessoas, e eu creio que é de grande importância, é pregar o Evangelho às almas famintas. As almas famintas. E o Evangelho não é falar da minha experiência como tal. Pedro, no dia de Pentecostes, não falou: olha, meus irmãos, eu estou sentindo uma coisa diferente. E não, ele falou: olha, pregou sobre Jesus. Falou: vocês mataram o Cristo. Vocês precisam de arrependimento. Eu falei: bom, mas eu não matei a Cristo. Hã? Não, ele morreu pelos nossos pecados. Eu sempre digo que se não estávamos presentes ali, pelo menos por procuração nós estávamos. Ele morreu por nós. E ele falou: vocês precisam se arrepender, vocês precisam ser batizados, vocês precisam ser mudados. E o Evangelho tem a ver da pregação, não é a minha pessoa, mas a pessoa de Jesus Cristo. Paulo diz: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. É preciso sempre estarmos lembrando esse fato. O qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra como vou lá preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Ele foi fiel, ele recebeu e agora ele transmite que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E Paulo sempre dá ênfase, segundo as Escrituras. O Evangelho tem a ver com o nascimento de Cristo, com o sacrifício de Cristo, com a morte de Cristo, com a ressurreição, com a ascensão, com a sua intercessão por nós, com a sua segunda volta, segunda vinda, cujos sinais já se apresentam. E quando nós vamos pregar a Cristo. É claro que nós podemos dizer à pessoa: olha, eu gostaria que você fosse na minha igreja, mas antes de nós falarmos isso, que ele pode vir, ele pode gostar muito da música, até de uma mensagem, mas se o Espírito Santo não o converter, não serviu realmente para nada. O culto é para os crentes. É um dever de todos os homens, mas os crentes é que fazem com propriedade, porque o culto é para adoração a Deus, é para exaltação. Agora o Evangelho nós temos que pregar aquelas almas famintas, e Amós diz que viria um tempo que os homens iriam por toda parte, iriam de norte a oriente, em busca da palavra do Senhor e não a encontrariam, e não achariam. Nós temos que levar essa mensagem a homens, mulheres, jovens, meninos, meninas. A gente vai percebendo certas coisas. Eu fui pastor de uma igreja que era muito interessante, fiquei ali 8 anos. Tinha 2 cultos que não cabiam as pessoas da igreja. Era o dia de Natal
culto de Natal e culto de Ano Novo. E eu insistia com as pessoas que não era só nesses dias, né? Que o dia é o domingo, o dia do Senhor, que os crentes se reuniam, de manhã e à noite. O dia todo. Mas hoje nem isso. Hoje nós percebemos que nós entramos nesse espírito de secularização. Eu creio que Deus não condena nós termos a nossa árvore de Natal, os nossos presentes, as nossas festas, essas coisas todas. O que Deus condena é quando nós estamos com o nosso coração distante dele, em coisas, comidas e bebidas, e não no espírito de adoração. Nós somos mais influenciados que influenciamos nesses dias. E devemos, meus irmãos, dar glória a Deus. Esse é um grande presente quando nós damos glória a Deus. Os anjos cantaram, glória a Deus às alturas e paz na terra aos homens. Glória a Deus. Na verdade, João Batista, o precursor, primo de Jesus, deu toda a glória a Jesus. Quando ele viu que seus discípulos estavam abandonando, porque há pessoas que gostam de fazer discípulos para si. Até não, eu batizei fulano, porque lá foi minha ovelha, aquela coisa toda, né? João Batista falou, não, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Ele foi vendo que aqueles discípulos dele foram minguando, foram se afastando e começaram a ir após Jesus. E que ótimo se acontecesse isso, se as pessoas fossem após Jesus. E João Batista não se entristeceu. Ele falou quem ele era. E quem era Jesus. E ele deu glórias realmente a Jesus. É necessário que ele cresça e que eu diminua. O Salmo 103 diz, bendize a minha alma o Senhor, tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Não só o meu corpo, não só a minha mente, mas tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E Deus resiste aos soberbos e exalta os humildes. Maria, ela deu glórias a Deus e disse, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. De sorte, meus irmãos, que quando nós ficamos pensando em presentes, não tem nada contra presentes, né? Mas há algumas coisas que nós podemos dar que são muito mais significativas, que são de valor muito maior, né? São valores permanentes. Nós devemos dar amor, devemos dar perdão, perdoar e pedir perdão. Devemos ser exemplo, não para que as pessoas olhem para nós como faziam os fariseus e falem, olha, eles são admiráveis, eles jejuam, eles dão dinheiro, eles oram. Não, mas para as pessoas dizem assim, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E foi vocês aprendam, quando orar, entra no teu quarto. Quando der esmola, uma mão não precisa saber o que a outra fez. E quando jejuar, não adianta aquela aparência de santidade, quando as câmeras focam aquelas pessoas que estão chorando, que estão... Não. Lava o teu rosto. Deus que vem em secreto, Ele te recompensará. Então devemos dar amor, perdão, exemplo. E o grande presente também é levar as boas novas do Evangelho. Não é discutir religião, é apresentar Jesus como Salvador e como Senhor e dar realmente glórias a Deus. Que tipo de presente nós vamos dar nesse Natal? Muitas pessoas, eu já tenho conversado com muitos, estão muito preocupados com a comida. Olha, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, vamos tal encontro. Eu quero comprar uma roupa. Nós não temos nada contra isso, né, na verdade. Mas isso aí não quer dizer nada. O reino de Deus não é comida, bebida, é alegria no Espírito Santo, é transformação. Amar a Deus não é nós virmos à igreja de domingo, confortavelmente, com a qualidade que Deus tem nos dado aqui.
mas é nós o adorarmos em espírito e em verdade. É nós tê-lo como o nosso único Deus. É nós adorarmos a Deus da maneira que Ele deve ser adorado. É não tomar o seu nome em vão. É reservar um dia para não correr atrás dos nossos interesses, mas um dia que de um modo especial, não que não adoremos a Deus em outros dias, livres de preocupação e de quaisquer outras coisas, nós possamos ter um tempo de qualidade para colocar o interesse do reino de Deus em primeiro lugar. Amar o nosso próximo. Amá-lo como se fosse a nós mesmos. Isso são presentes que nós devemos dar nesse tempo tão difícil e tão carente de verdadeiro cristianismo. Que Deus nos abençoe.